se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Título: Lenda do Rio Encantado que cura os doentes. O que vou contar agora não é uma história qualquer. É um conto sombrio, que nasceu nas margens de um rio esquecido pelo tempo, onde a água brilha como prata à noite, mas guarda segredos terríveis. Há décadas, rumores corriam pela pequena vila de São Silvestre sobre um rio misterioso que supostamente tinha o poder de curar qualquer doença. Pessoas desesperadas, com suas últimas esperanças, partiam em busca dele, mas poucas voltavam. A primeira vez que ouvi falar do rio foi através de um velho pescador, cujo rosto parecia ter sido esculpido pelo sofrimento. Ele falava baixo, como se temesse que as próprias palavras pudessem atrair algo maligno. Contou-me que o rio ficava escondido em meio a uma floresta densa e impenetrável, onde árvores retorcidas pareciam vigiar cada passo dado pelos intrusos. Quem conseguisse encontrar o caminho até lá seria abençoado ou amaldiçoado. As histórias eram vagas, mas sempre mencionavam um preço. Ninguém sabia exatamente o que era exigido para obter a cura, mas aqueles que retornavam traziam olhos vazios e silêncios pesados. Eles murmuravam coisas desconexas sobre vozes sussurrando sob a água e sombras que dançavam na superfície do rio. Alguns diziam que o próprio rio era vivo, alimentando-se das almas dos que ousavam pedir ajuda. Um jovem chamado Lucas decidiu testar a lenda. Sua irmã caçula, Clara, estava morrendo de uma doença rara, incurável. Ele não podia aceitar isso, precisava tentar. Armado apenas com uma garrafa de vidro para coletar a água milagrosa, ele partiu em direção à floresta. A vila inteira observava enquanto ele desaparecia entre as árvores, alguns rezando, outros simplesmente balançando a cabeça em negação. O caminho até o rio era assustador. À medida que Lucas avançava, a luz do sol parecia ser sugada para longe, deixando tudo envolto em uma penumbra eterna. O ar estava carregado com um cheiro metálico, como sangue fresco. Os sons da floresta cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio opressor que pressionava seus ouvidos como mãos invisíveis. Ele sentiu que estava sendo observado. Finalmente, depois de horas de caminhada, Lucas chegou ao rio. Era ainda mais impressionante do que as histórias haviam descrito. A água brilhava intensamente, como se contivesse estrelas capturadas dentro dela. Mas algo estava errado. Havia figuras paradas nas margens, imóveis como estátuas, seus rostos cobertos por véus escuros. Elas não emitiam som algum, mas seus olhos refletiam uma inteligência antiga e cruel. Lucas hesitou, mas a imagem de sua irmã frágil e pálida em sua cama de hospital o impulsionou adiante. Ele abaixou-se para encher a garrafa com a água reluzente. No momento em que tocou a superfície do rio, sentiu um calafrio percorrer seu corpo, como se tivesse despertado algo adormecido. Quando levantou a cabeça, percebeu que as figuras haviam se movido, cercando-o lentamente. Antes que pudesse reagir, uma voz ecoou em sua mente, fria e implacável: "Você veio buscar a cura. Mas nada aqui é gratuito." As palavras ressoaram como trovões distantes, enchendo-o de medo. Ele apertou a garrafa contra o peito e correu de volta para a floresta, sem olhar para trás. Não sabia ainda o preço que pagaria por aquela água. Ao retornar à vila, Lucas mal reconhecia a si mesmo. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, como se tivesse enfrentado algo além da compreensão humana. Ele entregou a garrafa a Clara, que bebeu avidamente, sem questionar a origem daquela água mágica. Em poucos dias, ela começou a melhorar de forma inexplicável, surpreendendo até os médicos mais céticos. Mas Lucas não conseguia celebrar. Sabia que algo estava errado. Os sonhos começaram logo após o retorno. Todas as noites, ele via o rio, mas desta vez, estava submerso nele. A água entrava em seus pulmões, sufocando, enquanto as figuras encapuzadas o observavam com sorrisos grotescos. Acordava gritando, suando frio, incapaz de escapar da sensação de que algo seguia, mesmo durante o dia. Começou a evitar espelhos, pois temia o que poderia ver refletido neles. Os habitantes da vila também notaram mudanças nele. Evitavam-no quando passava pelas ruas, cochichando sobre como sua aparência havia se deteriorado tão rapidamente.
Alguns diziam que ele havia feito um pacto com forças malignas, outros acreditavam que o rio o havia marcado. Independentemente do motivo, ninguém queria se aproximar dele. Até sua própria família começou a tratá-lo com cautela, como se ele fosse um estranho. Clara, agora completamente recuperada, parecia ser a única pessoa que ainda confiava nele. Ela insistia que ele deveria descansar, que tudo ficaria bem. Mas Lucas sabia que não era verdade. Certa noite, enquanto observava a irmã dormindo, ele percebeu algo terrível. Ela estava diferente. Seus olhos, antes castanhos e brilhantes, agora tinham um tom prateado, como a água do rio. Ele soube naquele momento que o preço da cura havia sido pago, mas não por ele. Desesperado, Lucas procurou o velho pescador novamente. Desta vez, o homem não parecia surpreso. Eu te avisei, disse ele, com uma expressão sombria. O rio não dá nada de graça. Ele toma o que é mais precioso. Lucas implorou por uma solução, mas o pescador apenas balançou a cabeça. Não há volta. Você trouxe a maldição para cá. Enquanto Lucas lutava para entender o que fazer, eventos estranhos começaram a ocorrer na vila. Animais apareciam mortos às margens do rio principal, seus corpos retorcidos em posições impossíveis. Pessoas relatavam ouvir sussurros vindos da floresta, convocando-as para o rio encantado. Algumas desapareciam sem deixar vestígios, e outras voltavam mudas, com olhos prateados como os de Clara. Lucas sabia que precisava agir. Foi até a igreja local, buscando orientação do padre. O homem ouviu atentamente, mas seu rosto empalideceu à medida que a história progredia. Isso vai além do que posso combater, admitiu ele. Mas há alguém que pode ajudar. Um eremita que vive nas montanhas. Dizem que ele conhece os segredos do rio. Sem outra opção, Lucas partiu novamente, determinado a salvar sua irmã, e talvez a si mesmo. O caminho até o eremita era ainda mais perigoso do que o da primeira vez. A floresta parecia viva, resistindo a cada passo que ele dava. Árvores bloqueavam seu caminho, galhos se esticavam como garras para detê-lo. Ele sentia que o rio o chamava, tentando atraí-lo de volta. Mas ele continuou, ignorando os sussurros que prometiam alívio se ele simplesmente desistisse. Quando finalmente encontrou o eremita, o homem era ainda mais assustador do que Lucas imaginava. Sua pele era cinzenta, como se fosse feita de pedra, e seus olhos eram completamente negros. Ele ouviu a história em silêncio, então falou: Você trouxe a maldição para o mundo dos vivos. Agora, deve escolher: sacrificar o que ama ou permitir que o rio consuma tudo. Lucas ficou paralisado diante das palavras do eremita. Sacrificar Clara? Como ele poderia fazer isso? Ela era sua irmã, a razão pela qual ele havia arriscado tudo. Mas o eremita não ofereceu alternativas. O rio é uma entidade antiga, explicou ele, sua voz ecoando como pedras caindo em um poço. Ele não se contenta com pequenos tributos. Ele quer almas puras, inocentes. E você entregou a dele. Desesperado, Lucas perguntou se havia alguma maneira de enganar o rio, de devolver a água e desfazer o que havia feito. O eremita balançou a cabeça lentamente. Uma vez tocado pelo rio, nada pode ser desfeito. Mas há uma chance de selar o portal. Você deve voltar ao rio e realizar um ritual antigo. Caso contrário, ele continuará a chamar mais pessoas, até que toda a vila seja consumida. Com o coração pesado, Lucas aceitou a missão. O eremita lhe entregou um punhal enferrujado, dizendo que ele precisaria usá-lo no momento certo. Lembre-se, advertiu o homem, o rio não perdoa. Ele testará sua coragem e sua lealdade. Se falhar, estará perdido para sempre. Lucas guardou o punhal em sua mochila e partiu, sabendo que esta poderia ser sua última jornada. Ao retornar à floresta, Lucas sentiu que algo havia mudado. As árvores pareciam ainda mais retorcidas, os sons da natureza completamente ausentes. O ar estava denso, quase palpável, como se ele estivesse caminhando através de um pesadelo. Cada passo ecoava como um trovão, anunciando sua presença ao rio. Ele sabia que não estava sozinho. Quando chegou ao rio,
As figuras encapuzadas estavam lá novamente, mas desta vez, elas se moveram em sua direção, formando um círculo ao seu redor. Uma delas avançou, revelando um rosto que fez Lucas congelar de horror. Era Clara. Seus olhos prateados brilhavam com uma luz sinistra, e sua voz era um eco distorcido. "Por que você voltou?" perguntou ela, com uma risada que não era dela. Lucas recuou, mas as outras figuras o impediram de fugir. Ele sabia que não havia saída. Tirou o punhal da mochila, segurando-o com mãos trêmulas. O eremita havia dito que ele precisaria fazer uma escolha, mas não explicou qual seria. Agora, ele entendia. Para selar o portal, ele precisaria matar Clara, ou ser morto por ela. "Eu sinto muito", sussurrou ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara inclinou a cabeça, como se não entendesse. Então, ela atacou, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Lucas mal conseguiu desviar, mas sabia que não poderia hesitar novamente. Com um grito angustiado, ele ergueu o punhal e golpeou. O som que ecoou pela floresta foi ensurdecedor. O rio pareceu rugir, como se estivesse furioso. As figuras encapuzadas desapareceram em um instante, e a água começou a secar, revelando um buraco negro no fundo. Lucas caiu de joelhos, ofegante, segurando o corpo inerte de Clara em seus braços. Ele havia feito o que precisava ser feito, mas a que custo? O retorno à vila foi um tormento. Lucas carregava o corpo de Clara, agora frio e sem vida, como um peso insuportável em seus ombros. Os moradores, que antes o evitavam, agora o observavam com uma mistura de medo e reverência. Alguns murmuravam que ele havia salvado a todos, enquanto outros diziam que ele havia se tornado um monstro. Ele não se importava mais. Tudo o que restava era a dor. Enterraram Clara em um canto isolado do cemitério, longe dos outros túmulos. Lucas permaneceu ali por horas, olhando para a lápide simples que marcava o local. Ele não conseguia aceitar que ela havia partido, que ele havia sido forçado a tomar essa decisão. A culpa o consumia, transformando suas noites em pesadelos intermináveis. Ele via o rosto dela em cada sombra, ouvia sua voz em cada sussurro do vento. Os eventos estranhos na vila cessaram após o sacrifício de Clara. Os animais pararam de aparecer mortos, e os sussurros da floresta desapareceram. Mas isso não trouxe paz aos habitantes. Muitos abandonaram a vila, incapazes de lidar com o que haviam testemunhado. Aqueles que permaneceram viviam com medo constante, evitando mencionar o nome do rio ou sequer olhar para a floresta. Lucas tentou continuar sua vida, mas era impossível. Ele começou a visitar o túmulo de Clara todos os dias, trazendo flores que rapidamente murchavam, como se até a natureza rejeitasse sua presença. Certa noite, enquanto estava lá, ele viu algo que o fez gelar. Pegadas molhadas levavam diretamente ao túmulo. Seguiu-as com o coração acelerado, até encontrar uma poça de água brilhante, como a do rio. A água começou a se mover, formando uma figura familiar. Era Clara, mas não como ele a havia conhecido. Seus olhos eram completamente negros, e sua pele parecia feita de vidro líquido. "Você me traiu", disse ela, sua voz ecoando como 1000 vozes juntas. "Mas eu ainda posso perdoá-lo. Venha comigo." Ela estendeu a mão, e Lucas sentiu uma força irresistível puxando-o para frente. Ele lutou contra o impulso, mas era como tentar nadar contra uma correnteza violenta. Finalmente, cedeu, deixando-se levar pela água. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao rio, cercado pelas figuras encapuzadas. Desta vez, porém, ele não sentia medo. Sentia apenas alívio. O rio o havia aceitado. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram um túmulo de Clara vazio. Ao lado dele, havia uma única pegada molhada, brilhando como prata. Nunca mais viram Lucas, mas às vezes, à noite, ouviam risos ecoando da floresta, acompanhados pelo som de água corrente. Anos se passaram, e a vila de São Silvestre tornou-se uma ruína esquecida. As casas foram tomadas pela vegetação, e os poucos que permaneceram envelheceram em silêncio, temendo falar sobre o que havia acontecido.
O Rio Encantado nunca mais foi mencionado, mas algumas crianças ainda contam histórias sobre um lugar onde a água brilha como estrelas e cura os doentes, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir vozes vindas da floresta, chamando os desesperados para o rio. Alguns afirmam ter visto figuras encapuzadas caminhando pelas margens, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Outros juram que viram Lucas e Clara, agora a parte do rio, vigiando aqueles que ousam se aproximar. O rio continua lá, escondido em meio à floresta, esperando pacientemente por sua próxima vítima. Ele não se importa com quem vem, apenas quer ser alimentado. E assim, a lenda persiste, passada de geração em geração, como um aviso para aqueles que buscam desesperadamente a cura. Pois o rio não dá nada de graça. Ele toma. Sempre.